Fala aí, meus consagrados, passadores de tela, como estão, pessoal? Galera, nesse vídeo aqui, eu resolvi, através desse vídeo, entrar na polêmica aí da compra do PlayStation 5 Pro. Pelo que tá rolando na internet, né? Desde o comecinho do mês, quando foi lançado o PlayStation 5 Pro. Eu vi várias notícias, acredito que vocês também, de compra ou não compra, vale a pena ou não vale a pena, enfim. Então vou entrar nessa polêmica, galera. Vou entrar nessa polêmica, mas eu pedindo pra você, se não for inscrito, se puder se inscrever, deixar um like, compartilhar o vídeo nas redes sociais de vocês, eu muito vos lá agradeço. Galera, meu ponto de vista sobre o PlayStation 5 Pro, se vale a pena ou não comprar. E aí eu vou procurar ser direto, talvez com algumas explicações aí, mas meu ponto de vista direto, mano, não vale a pena você comprar ele agora, principalmente se você já tem um PlayStation 5, seja ele o Slim, seja ele o Fat, indiferente disso, se for a mídia digital, se for a mídia já com mídia física, independente disso, eu acho que não valeria a pena você comprar agora. Porque realmente tá no começo, né, a gente ainda não tem jogos para ele, como não tem nem pro PlayStation 5 direito, né, é uma enxurrada de remaster que não aproveita ainda nem a capacidade total do PlayStation 5 tradicional, quanto mais do PlayStation 5 Pro. Eu acho que realmente é um videogame para entusiasta. Se você quer ter a melhor máquina ali rodando, beleza, e tá com grana sobrando, é uma sugestão, é uma opção de compra, mas que realmente para o usuário casual, e aí eu me enquadro, mesmo tendo o canal aqui, eu me enquadro nisso, porque entra também a questão financeira, né? Eu acho que não valeria a pena comprar agora, galera. Eu tô vendo muita gente também comprando usando como motivo da compra agora o fato do PlayStation 5 Pro rodar prometido rodar melhor o GTA 6. Isso pela capacidade que a máquina tem, realmente isso deve acontecer. Vai rodar melhor no 6, mas quanto mais, né? A gente ainda não viu nem o desempenho no tradicional, quanto mais no Pro. Então acho que muito tá se falando, vamos comprar agora porque aí vai lançar o GTA 6 e aí a gente já vai ter o melhor hardware para rodar o jogo mais esperado da história dos games, sem dúvidas. Eu ainda mesmo assim acho que não vale comprar agora. E olha que eu já pensei em fazer o upgrade. Poderia pegar o meu PlayStation 5 Fat e dar de entrada aí e parcelar o saldo do PlayStation 5 Pro. Mas galera, nem isso eu acho que vale a pena. Porque a gente tá falando de um jogo que vai ser lançado no finalzinho de 2025. Então a gente tá falando de um ano, né? Arredondando a data, um ano para frente. Então até lá, será que o PlayStation 5 Pro, que hoje está na casa aí dos 7 mil, arredondando, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas arredondando, uns 7 mil reais. Você acha que daqui a um ano isso não vai estar mais barato? Será que vale a pena pegar agora para um jogo que nem saiu ainda? Então, de novo, se você não tem... se você já tem um PlayStation 5, manos, eu sugeriria, porque também não posso mandar no seu rico dinheirinho, que não comprar agora, porque realmente não valeria a pena. Eu acho que não vale a pena. Agora, se você realmente já quer ter a máquina, para de repente jogar melhor os jogos que já tem, seja remaster, seja algum lançamento que for sair nesse intervalo de tempo até o GTA 6, aí beleza, cara. Mas eu acho que é um tipo de console que realmente não vale a compra. E eu sou muito contra, já falei isso logo que saiu o PlayStation 5, o PlayStation 4 Pro também. Eu fiz um vídeo no canal criticando muito essa postura da indústria. Porque pensem comigo, até o PlayStation 5, até o PlayStation 3 e o Xbox 360, a gente vinha de uma pegada de um único console, ou melhor, um único hardware até o próximo console ser lançado. Então, por exemplo, você tinha o PlayStation 1 e aí foi lançado o PlayStation Baby. Mano, eu tô com o PlayStation 5 na cabeça porque é o tema. Então me desculpe aí pela confusão, mas quando você tinha lá atrás o PlayStation... Eu vou usar o PlayStation como referência, tá? Mas isso serve para outras gerações de games até o PlayStation 4. Tá? Então você tinha o PlayStation 1, o Fat, né, que foi lançado. Depois, mais pra frente, saiu o PlayStation Baby. Modelo diferente, mas menorzinho e tal, né? Só que o hardware era o mesmo. Então, assim, você não tinha uma evolução da tecnologia, você tinha o mesmo sistema, né? A mesma capacidade de processamento, só mudava ali, digamos assim, a roupagem do console. Aí depois veio o PlayStation 2. PlayStation 2 a mesma coisa, você tinha um PlayStation 2 Fat, que é o que eu sou apaixonado pelo modelo, acho mais lindo da história. Um parênteses, tá? Acho mais lindo. E aí depois saiu o PlayStation o PlayStation 2 Slim, né? Também com a mesma situação. É o mesmo hardware,
só que mudou também a roupagem dele. Um PlayStation mais compacto, porém a mesma poder de processamento. Nada mudou. PlayStation 3, a mesma coisa. Você tem o PlayStation Fat, o Slim, o Super Slim, e aí também se encaixa aí o 360, né? Com alguns modelos, mas também você tinha a mesma tecnologia de processamento, você não tinha avanços ali. Aí começou o PlayStation 4, né? Vamos aí para a geração do PlayStation 4 e Xbox One. Nessa geração, para mim já começou a papagaiada da indústria, que ao invés de você deixar o console ter a vida útil dele, que foi estimada ali, né, com base nas gerações anteriores, para depois se lançar um próximo console, a gente viu no caminhar da geração do PlayStation 4 ser lançado o PlayStation Slim, né? E depois veio o Pro. E com isso também veio o Xbox One, lançando o Xbox One X, ou seja, hardware mais potente do que aquele que iniciou a geração desses consoles. E aí a minha crítica que eu fiz na época foi, cara, por que isso está acontecendo se não está se produzindo um jogo que absorva toda a capacidade desses consoles? A indústria está mudando o foco, ou seja, a gente vai começar a trabalhar cada vez mais pensando em poder gráfico, entregar uma máquina que tenha mais poder gráfico, mas efetivamente não ter o jogo que acompanhe isso, que tire, que sugue o máximo de tecnologia dessas máquinas. E é isso que eu começo a ver sendo cada vez mais estabelecido pela indústria quando eu fiquei sabendo do primeiro anúncio do PlayStation 5 Pro. Caramba, mais um videogame que vai ser lançado com nova capacidade gráfica, sendo que o seu atual console, que é o PlayStation 5 Fat, não absorveu, não entregou toda a capacidade diante dos jogos que foram feitos até aquele momento. É a mesma coisa para o Xbox. A gente tem hoje um Xbox Series X que não absorveu toda a capacidade, e aí também é uma máquina que a gente ainda não conseguiu ver todo o desempenho. Então assim, galera, a geração atual tá muito fraca. Isso aí acho que chover no molhado. E aí comprar o PlayStation 5 Pro pensando só nisso, a gente deixa de olhar para o principal, que são os jogos, né? A indústria mesmo não consegue acompanhar isso, né? E aí quando a gente vê a Rockstar falando que o PlayStation 5 talvez não rode em todo o poder gráfico que o PlayStation, que o jogo GTA 6 vai precisar, a gente vê talvez aí uma inversão de valores, né? Aonde antes a gente tinha um hardware que a indústria sabia o limite que esse hardware tinha, e aí depois de um certo tempo de vida útil desse hardware, se lançava um novo console com nova capacidade para dar mais capacidade de produção de jogos da indústria de jogos. E hoje eu já começo a ver um pouquinho de diferença nisso. Ou seja, a indústria fala qual que é o console que ela quer ter, e aí a fabricante de console vai lá e desenvolve o console. Pensa nisso no PlayStation 5 Pro, né? Já pensando no videogame, num jogo que nem saiu ainda, a gente tá falando de um jogo, de um console que está sendo desenvolvido para jogar um GTA 6, sendo que eu acho que a gente poderia ter o mesmo PlayStation sem nada de upgrade e que a Rockstar entregasse o melhor possível dentro do hardware desse console, que é o Fat, que já é um puta de um console, manos. Então assim, a gente tá... Eu tenho uma percepção, eu não sei se vocês concordam comigo, pessoal, que é uma inversão exatamente dessa questão de meio que a banana tá comendo macaco, sabe? Não é mais o hardware, o console que baliza a qualidade máxima que um jogo pode ter. Primeiro se sai o jogo, se anuncia o que a indústria quer para um certo jogo, e aí as fabricantes de consoles se preocupam em lançar um hardware que possivelmente fosse um novo console e não um upgrade do atual. Então o PlayStation Pro, pela capacidade que ele tem, poderíamos já estar falando de um PlayStation 6, né? E aí, como é que vai ser o PlayStation 6? Além do que já tem de especificação do PlayStation 5 Pro, o PlayStation 6 vai ter de tão mais evolutivo que o PlayStation 5 Fat tradicional não é capaz de entregar, né? Então, assim, eu acho que tem essa inversão de valores e eu acho que isso aí tá um pouco... a indústria tá fazendo isso só pensando em vendas, né? E aí os entusiastas, né? E aí, de novo, não mando no dinheiro de ninguém, não mando nem no meu direito, aqui quem manda é minha esposa, mas dentro do seu poder aquisitivo, eu vejo relatos de pessoas que, mano, parcelaram
o videogame já tendo um PlayStation 5 tradicional, foram lá, compraram o Pro, seja fazendo upgrade, seja comprando e tendo os dois. E aí com isso a gente tem a gente acaba fazendo aquela lei que no Brasil acho que funciona muito, sabe? Aquela lei do se colar, colou. A indústria joga o preço que quer e aí vê como é que vai ser recebida. Como tem muitas vendas, opa, então vamos continuar. Então assim, a gente também não consegue, ao mesmo tempo que a gente reclama, a gente deixa a indústria balizar as coisas da forma que ela quer e depois para voltar atrás fica muito mais complicado. O PlayStation 4, quando foi lançado o Pro, ele saiu aí na casa dos 4.000, né, na conversão direta. A gente tá falando do PlayStation 5 Pro na casa dos 7.000. Cara, é muita diferença. E se eu for balizar ele ainda pelo PlayStation 5 tradicional, é o dobro do preço que você encontra aí no mercado. O dobro do preço para quê? Só para capacidade gráfica? Tecnológica? E os jogos, como é que fica? A gente não tem jogo para tudo isso ainda não, né? E aí quando se fala de 8K, porque, né, de novo, né? Capacidade se fala de rodar em 8K, mas quem tem uma TV 8K hoje em dia, né? Então, assim, a gente tem muito problema de engolir muita coisa que a indústria impõe e depois, como eu acabei de falar, a gente não consegue refrear isso e brigar para que um preço justo aconteça. Então, eu firmo aqui o meu pensamento de que não vale comprar esse PlayStation ainda. Não estou dizendo que eu não vá comprar, tá, galera? Estou falando que não vale comprar ainda, porque não se justifica, na minha visão, uma compra dele para aquilo que se tem de jogo hoje. Cara, se o PlayStation, se o GTA 6 vai sair só no final do ano, porque, falando por mim, tá? Porque eu não vou esperar se eu não tenho um jogo antes dele que justifique comprá-lo agora. Primeiro por causa do preço. Acho que o preço está muito salgado, muito fora da nossa realidade, né? Do salário mínimo brasileiro, da média que se ganha o trabalhador CLT no Brasil. Está muito fora e também porque não tem jogos para tanta coisa assim, né? É como se você tivesse, sei lá, comprasse o volante antes de ter a sua Ferrari. Ah, vou comprar aqui o volante porque logo logo vai lançar a Ferrari, então vou garantir o volante. Mas por que eu vou ter um volante ali se eu não tenho a Ferrari toda ainda? Pra quê, né? Se eu não sei nem dirigir essa Ferrari ainda, se eu não tenho nem jogo suficiente que puxe todo o potencial desse console agora. Então acho que é um gasto desnecessário, né? Eu até consigo entender influenciadores maiores que vivem disso, que precisam comprar até para dar uma visão do que eles acham. E eu tenho visto muito review, opinião sincera. Outros já acho que é um pouco, principalmente aqueles que ganham, acho que fica um pouco tendenciado a falar muito bem da máquina, mas às vezes fica em cima do muro de falar, olha, vale ou não a pena. Fala do poder gráfico que a gente já conhece, mas não crava uma opinião sobre vale a pena, compre, ou não vale a pena, não compre, né? Mas a maioria dos vídeos ali eu tenho visto que tem sido reviews sinceros. Então só tô, acho que endossando aqui muitos opiniões daquilo que você já deve ter escutado, de que não vale, galera, não vale comprar o PlayStation 5 Pro agora, tá? Mas como eu disse, é a minha opinião. Eu queria saber muito de vocês, se faz sentido o que eu falei, dessa questão da banana comer o macaco, né? Da gente ter cada vez, tendo agora uma situação de que um jogo, depois que foi anunciado, a Sony resolveu lançar um PlayStation que fosse mais potente do que aquilo que já tem para que ele rodasse esse jogo na capacidade máxima. Sendo que, na minha visão, a Rockstar tinha que desenvolver ao máximo, entregar ao máximo dentro daquele que o PlayStation 5 Fat já tem de capacidade, né? Não sei se ficou claro aí, mas se não, deixa aqui nos comentários que eu procuro responder e esclarecer, tá? Bom, galera, esse é meu vídeo, entrando aí nessa polêmica do compra ou não compra, tá bom? E eu queria saber a opinião de vocês. Tá bom? De qualquer forma, independente da sua opinião ou não, segue com respeito aqui embaixo, tá? É só videogame, galera. Não precisa brigar, não precisa quebrar a cabeça, não precisa rasgar os cabelos aí, tá? Só vamos debater sobre o tema, beleza? Pessoal, por enquanto, aquele abraço e tchau, galera!